não é desculpa, não é a gente tá falando, mais uma vez, tá aí na tela. O próprio Jonathan Whitley, que é o chefe da Sauber, ele admitiu que eles escolheram a estratégia errada com o Gabriel. Não é a primeira vez que eles fazem isso o motivo disso é muito simples, assim. A Sauber entende que ela tem um carro consideravelmente pior do que os outros, então, para conseguir uma pontuação ou para conseguir algo muito acima da média, eles têm que fazer uma estratégia muito fora da curva. Galera, a corrida do Bortoleto foi movimentada, digamos assim. A gente trouxe aqui todo o beabá do final de semana do Bortoleto para vocês que não acompanharam. Então você pode ler pra gente, por favor? Em treinos livres, o Bortoleto foi aí 16º, 17º e 11º, respectivamente. E ele foi superado pelo Nico Hülkenberg apenas no treino livre 3. Então, dos 3 aí, ele ganhou 2 e perdeu 1, digamos assim. No qualifying, ele passou para o Q2, enquanto o Nico ficou no Q1. Ele foi 12º, enquanto o Nico largou de 16º. Exatamente. 4 posições à frente. E na corrida, ele meio que rondou a zona de pontuação toda a prova ali, às vezes dentro, às vezes fora, mas no final, ele terminou 7 posições atrás do Hülkenberg, o Hülkenberg em 5º e o Bortoleto aí em 12º. Pois é, há duas posições da zona de pontuação. Mas agora a gente vai, colocados os dados na mesa, agora a gente vai trazer uma outra questão, que é a seguinte, né? Muita gente nas redes sociais começou a se perguntar por que o Hülkenberg foi tão melhor que o Gabriel Bortoleto no final de semana, e apesar de ter se classificado atrás dele no treino classificatório. E a verdade que eu vou falar aqui para vocês agora é que teve muito a ver com estratégia. Claro que assim, a gente tem que ter paciência, porque o Bortoleto tá na 9ª corrida dele da vida, o Hülkenberg já correu mais de 10 anos na Fórmula 1, então, obviamente, o Hülkenberg é um piloto mais experiente, é um cara que sempre foi muito bem cotado, e isso faz diferença. Mas, na corrida da Espanha, a estratégia também fez diferença. Tá aí na tela para vocês a estratégia de cada um dos dois pilotos. Estão os pneus que foram utilizados em cada stint e o número de voltas que cada um fez com cada pneu. E aí, senhores, eu vou pedir que vocês prestem atenção no seguinte, ó. O Hülkenberg, ele fez consideravelmente menos voltas de pneu macio, se vocês repararem. E isso acabou fazendo uma diferença muito grande na corrida de ambos ali. O Hülkenberg acabou fazendo 4 paradas, o Bortoleto fez 3. No primeiro stint do Hülkenberg, ele fez 9 voltas de pneu macio, com um pneu macio que era novo, ou seja, um pneu macio que estava zerado. O Bortoleto ele faz 20 voltas de pneu macio num pneu que nem novo era. Ele já larga de um pneu que foi usado em no treino classificatório no dia anterior. Então, isso já começa a fazer uma diferença razoável. Agora, por que o Hülkenberg fez 9 voltas de pneu macio primeiro e o Bortoleto fez 20 voltas? Porque a Sauber acabou admitindo depois que a ideia deles com o Bortoleto era fazer a estratégia de apenas uma parada. Então eles tinham que esticar o máximo possível com esse primeiro pneu macio para depois levar até o final da corrida com o pneu médio no segundo stint. Que foi o que eles meio que tentaram fazer aí, né? Que vocês podem ver, depois o Bortoleto vai lá e faz 20 voltas de pneu médio, enquanto que o Hülkenberg faz 35 voltas de pneu médio depois. Só que por que o Bortoleto para nas 29 voltas e não faz mais? Porque, em dado momento, a Sauber percebeu que não ia dar pro Bortoleto completar a prova com esse pneu médio que ele tinha. Então, ou até daria, né? Mas de ritmo seria tão ruim que não valeria a pena. Exatamente. Dá, né? Mas aí ele ia ficar tão devagar na pista, poupando o pneu para não estourar, que não valeria a pena, como o Rafa falou aí. Então, eles fazem a troca pro pneu macio e ele corre aí mais 17 voltas de pneu macio. Só que também o pulo do gato tá no safety car, né? Que a gente também precisa falar. Depois que o safety car entra na pista, o Hülkenberg, que é o cara que tá na frente, consegue fazer a parada. O Bortoleto não consegue fazer a parada. Eles não chamam o Bortoleto pra fazer esse pit stop. E aí, no final da prova, o Bortoleto tá ali até que perto da zona de pontuação, mas ele não tem um pneu bom o suficiente para conseguir fazer alguma coisa. Então ele é ultrapassado por Fernando Alonso, não consegue passar o Liam Lawson, que tá na frente dele, e acaba ficando fora da zona de pontuação, enquanto que o Hülkenberg ganhou aí pneus novos e conseguiu fazer uma ultrapassagem ali para cima do Hamilton e ganhar mais uma posição. E assim, não é desculpa,
não é a gente que tá falando, mais uma vez, tá aí na tela, o próprio Jonathan Whitley, que é o chefe da, da Sauber, ele admitiu que eles escolheram a estratégia errada com o Gabriel. Não é a primeira vez que eles fazem isso, e o motivo disso é muito simples, assim. A Sauber entende que ela tem um carro consideravelmente pior do que os outros, então, para conseguir uma pontuação ou para conseguir algo muito acima da média, eles têm que fazer uma estratégia muito fora da curva. E aí eles usam o Bortoleto meio que de... é, não é boi de piranha, mas assim, meio que de teste. Então, várias vezes eles tentam estratégias muito diferentes, muito fora da linha do que a maioria do grid está fazendo, justamente porque eles acreditam que esse é a única maneira de conseguir algum resultado acima da média, fazer algo muito diferente dos outros, porque se fizer na média de todo mundo, na média o carro da Sauber é muito pior e não vai conseguir conquistar nada. Só que nesse final de semana, especificamente, o carro não estava muito pior do que o dos outros, o carro estava competitivo, o Bortoleto se classificou na melhor colocação dele, da vida dele, e provavelmente daria para ele fazer uma pontuação com uma estratégia mais bem pensada, mas não aconteceu, tanto que o Hülkenberg teve uma estratégia mais conservadora, acabou conseguindo um resultado bem melhor. Assim, evidentemente que o Hülkenberg provavelmente de fato pilotou melhor que o Gabriel nesse final de semana, mas ou especificamente na corrida, né? Mas fato é que um foi muito ajudado pelo contexto da estratégia e o outro acabou sendo muito prejudicado pelo contexto da estratégia. Acontece, faz parte. É o melhor resultado da carreira dele, um P12. Não é algo de se jogar fora, não foi um final de semana de se jogar fora. Mais uma vez ele passou para o Q2 no treino classificatório. Então, era isso que tinha que ser dito. Segurem as expectativas de vocês. Ele tá fazendo o trabalho dele, ele não tá mal, ele tá indo bem. Mas não foi dessa vez que ele conseguiu essa pontuação. E eu acho que dá pra gente ter esperança de que um dia ela venha. Concordo com você em quase tudo. Eu acho que de fato foi um final de semana que não é pra se esquecer aí. Ele teve coisas boas, etc. Eu só discordo de você quando você fala que o Hülkenberg fez uma estratégia mais conservadora e ele se beneficiou com isso. Porque eu acho que assim como a do Bortoleto de tentar, por exemplo, uma parada, que era algo muito bizarro, era algo muito ousado, querendo ou não, o Hulk fez 4 também, né? Eu acho que ao lado do Verstappen, talvez tenha sido os únicos pilotos que terminaram em 4 é que sem o safety car. Com o safety car. Sem o safety car, eles iriam pra 3, provavelmente, que era a mesma que o Verstappen tava. Então, assim, eu até concordo com você que eu acho que se a estratégia do Bortoleto fosse um pouquinho mais normal, digamos assim, se ele não fica 20 e tantas voltas com o pneu macio naquele primeiro stint, eu acho que ele poderia ter mais possibilidades, mas eu não acho que, por exemplo, que... É que eu sei que você também não disse isso, né? Mas que tem gente que fala que o Hülkenberg, que o Bortoleto foi boi de piranha e ele foi meio que teste ali, enquanto o Hülkenberg fez uma estratégia conservadora. Eu acho que os dois foram agressivos de maneira diferente, cada um para um lado. O Bortoleto de fazer menos paradas, o Hulk de fazer mais. E porque é isso, porque a Sauber não sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela vai apenas testando coisas. Deu certo com um lado e deu errado com o outro. Então assim, é isso. O Hulk fez uma ótima prova. A estratégia dele funcionou. O Bortoleto fez uma ótima prova, mas a dele não funcionou tanto. E faz parte, eu também não acho que é terra arrasada e acabou, o Bortoleto é bagre, o Hülkenberg tá passando por cima dele. Não, tá sendo um equilibrado, mas nas chances de pontuar, o Hülkenberg conseguiu aproveitar aí e o Bortoleto não, e faz parte. De novo, tá na 9ª corrida, então faz parte. Eu acho que até que ele não vai passar batido. Eu acho que em algum momento desse ano ele vai pontuar, apesar de muito provavelmente terminar essa temporada aí com menos pontos que o Hülkenberg, porque mesmo que o Hülkenberg não pontue mais, ele já tem um número razoável de pontos aí pra uma Sauber. Então, muito improvável que o Bortoleto vire esse jogo. É que, cara, não, sim, concordo. É que, assim, quando eu falo que o Hülkenberg fez uma estratégia mais conservadora, é porque eu acho que você tem razão. Até que foi razoavelmente ousado também fazer as 3 paradas, porque só o Verstappen tava fazendo. Mas eu acho que pelo contexto da corrida, 2 paradas era o mais normal, 3 paradas era uma tentativa aceitável, que fazia sentido, Sim. e uma parada era uma loucura. Irreal, sim. Uma parada era uma loucura, porque, tipo assim, cara, quem que tava fazendo 20 voltas de pneu macio na prova? Sim. Assim, né? E se não fosse pra, sei lá, assim, honesto, se não fosse pra, tipo, fazer um terceiro stint muito com o pé embaixo, assim, eu honestamente acho que não fez muito sentido essa aposta em uma parada só.
3 paradas eu consigo entender ali como algo ousado, mas algo que faria sentido. Porque, enfim, a gente até tava comentando durante o treino classificatório que alguns pilotos estavam tendo abordagem diferente. Tipo assim, tinha gente que queimava muito pneu nos primeiros setores e sofria no último setor, tinha gente que poupava nos primeiros para ganhar tempo no último setor. Então, tipo assim, pô, se no treino classificatório você tinha que prestar atenção em gerenciamento de pneus, assim, era meio óbvio que o pneu macio não era um pneu que estava durando muitas voltas. Sim, não, né? de fato. E eu acho que fazer essa aposta, ainda mais com um pneu usado que ele largou, eu acho que não fez sentido nenhum. Não, de fato não fez. Que eles erraram feio aí. E por isso que eu falo que a do Hülkenberg foi um pouco mais aceitável, assim, porque por mais que fosse ousado você fazer 3 paradas, eu acho que fazia mais sentido você se preocupar em deixar o seu piloto com a condição mais favorável dentro da pista o tempo todo, assim, e acreditar nele para fazer os tempos e fazer as voltas. Eu acho que foi isso que acabou acontecendo com o Hülkenberg. Claro, tem que dar um destaque positivo também para a largada dele. Ele ganhou 5 posições na largada, ele largou muito bem. E isso, obviamente, também fez uma baita diferença na corrida dele inteira, assim, né? E o Bortoleto acabou ficando na mesma, nem ganhou e nem perdeu. Então, enfim, é isso que eu acabo achando aí sobre essa estratégia da Sauber. Mais uma vez, não acho que foi de propósito, não acho que eles quiseram, né, atrapalhar a vida do Bortoleto de propósito. Muito pelo contrário, eu acho que o Bortoleto chega para esse final de semana com uma grande esperança da Sauber, da Sauber, né? Acabou que as coisas se inverteram e o Hülkenberg fez uma corrida espetacular, mas no final das contas eu acho que eles realmente tentaram fazer esse negócio diferente para compensar o carro que eles não botam fé. Sim, não, de fato. E acabou que talvez eles devessem ter tido fé no carro esse final de semana. Talvez, sim. Mais do que eles tinham, né? Enfim, mas é isso que a gente falou, acontece. Quero saber aí, ó, o que vocês acharam dessa estratégia do Bortoleto aí? A gente vai ter que ir lá na sede da Sauber, levantar umas faixas, levar umas organizadas lá pra ver se dá um apavoro no Mattia Binotto. É o jeito. Ítalo Chocolate falando que o problema é que o Binotto e os estrategistas da Ferrari levou os estrategistas da Ferrari pra Sauber. Aí é complicado as estratégias do Bortoleto. Não ajuda de fato. Ferrari estratégias. Luiz Caldeira, é isso. A estratégia usada deles é nível conto de fadas. 2% de chance. Não, mas é isso mesmo. 99% de fé, 1% de chance. Francis Maciel, mas aí vocês entendem porque as pessoas ficam achando que o Nico é favorecido, porque parece que só erram com ele, parece um para-raio. Mas eu acho que, tipo assim, a gente também não fala tanto quando eles erram com o Hülkenberg. Que a gente não presta tanta atenção. É um viés de confirmação que a gente sempre vai ter, porque a gente tá com uma lupa em cima do Bortoleto. Então, tudo que acontecer com ele, a gente vai vir aqui, vai discutir, o torcedor brasileiro vai ficar puto, vai ficar revoltado. Enquanto que, sei lá, quando acontecia com o Zou, ninguém falava, tipo, olha, o Zou ficou em 12º na prova porque a Sauber errou a estratégia dele. Ou o Bottas não pontuou hoje porque os caras fizeram um pit stop de 50 segundos. A gente não falava disso com frequência, né? Mas com o Bortoleto a gente fala, porque, mais uma vez, tem uma lupa em cima dele. Não, e aí tem um outro ponto ainda, que é a mesma coisa que a gente fala de Lando Norris e Oscar Piastri. Por exemplo, às vezes a Sauber chegou lá num briefing pré-corrida e falou, gente, hoje o carro que tiver atrás na segunda volta vai ser meio que nosso teste aí, vamos ver. E aí calhou que, querendo ou não, o Bortoleto tava atrás na terceira curva já. Mas eu não acho nem que foi essa não, questão. Eu sei, mas eu acho que é uma possibilidade. Tipo assim, às vezes o cara... Às vezes, tipo assim, pô, já que você tá atrás agora, vamos tentar algo diferente com você e o cara que tá na frente, vamos fazer algo normal. Às vezes é uma largada normal, que o Bortoleto fica onde tava e o Hulk também, às vezes podia ser papel invertido, então, enfim, mas Não, mas pelas declarações mesmo, tipo assim, era o plano deles. O plano deles era, não, vamos fazer uma parada com o Bortoleto e 3 com o Hülkenberg. E foi isso que eles fizeram e, mano, deu errado também. Né? Podia ter dado certo. Se tivesse dado certo, a gente ia falar como o Jonathan Whitley é um gênio. Holtzer falando aqui, essa estratégia prejudicou demais o Gabi. Teve momentos que ele tava correndo 2 segundos mais dentro que o pessoal em volta dele. Aí parou e começou a ultrapassar. Exato. Teve horas que ele tava realmente virando 2 segundos mais lento. O que estragou ele foi o primeiro stint, né? De macio ali. Foi muito bizarro. Foi. Do meio pra frente dele ali foi bizarro. Mari Rodrigues falando que eu acho que temos que nos unir para pagar a Hanna pra fazer um freela pro Bortoleto. Nossa, devia. Era só um WhatsApp ali, dar uma roubadinha, né? Ela ganha o dobro do salário e presta atenção no todo mundo tá ganhando. Mas ela faz a estratégia correta. Lucas Rebouça, só tem coió naquela equipe. Falando aqui, ó, se botasse o chat pra fazer a estratégia da Sauber, era ponto da corrida. Palmas. Palmas pro chat, com certeza faria um trabalho melhor. Mas o Sauber... O chat talvez não tenha também tantos prendimentos morais e éticos, né? Às vezes a estratégia do chat é
Huckenberg bater na volta 14 e o Bortoleto parar na volta 13. Pois é. Olha lá, a Yuki falando aqui, ó, eu não achei a estratégia da Sauber tão terrível. Tentaram e quase deu certo. Pelo menos parece ter melhorado das últimas corridas. Foi ousado e tentaram e deu errado dessa vez. Não, e vale ressaltar também, em certo momento até, o Bortoleto abre um rádio, e isso passa até na transmissão oficial. Ele abre um rádio e ele fala, tipo assim, eu consigo chegar com esse pneu, que era o médio, até o fim da prova. Então, em certo momento, até ele abraçou, tipo assim, não, vamos pra uma parada que eu tenho certeza que eu faço funcionar. Mas Que a equipe olhou lá e falou, não, eu acho que não vale a pena. Então, mas eu acho que ali era mais um desespero do Gabriel ali, sabe? Não, pode ser também, de fato. De tipo assim, pô, deu... Claramente, naquele momento, a estratégia já tinha dado errado, né? E ele sabia que provavelmente aquilo ali tinha custado a pontuação já, porque ele não sabia que ia ter um safety car, né? Sim. Tanto que assim, quando o safety car entra na pista, ele não tava na 12ª colocação, ele tava, tipo, lá pra trás, 16º, acho que era, né? É isso. Aí os carros param e ele ganha posição, né? Exatamente. E então, tipo assim, cara, ele percebeu que o negócio tinha ido por água abaixo, e eu acho que o desespero dele foi tipo assim, não, vamos até o final com essa ideia aqui e deixa comigo. Tipo, ele tentou jogar no peito, bater no peito e falar, não, eu faço. Mas aí os caras olharam lá e falaram, tipo assim, mano, não vai ter como. Tipo, o cara ia ter que fazer quantas voltas? 40? Ele fez 20, ele tem que fazer 42 voltas de era muita pneu coisa, médio. sim, Tipo, assim, era não ia muita conseguir coisa, fazer. Não ia conseguir fazer. Enfim. O Gabriel Evangelista falando aqui, ó, a Sauber contrata estrategistas ex-Ferrari. Como vocês querem que eles acertem a estratégia dos dois pilotos? Apesar que também, tem isso. Apesar também que ele deu um pouco de azar, né? Porque ele para... O safety car sai faltando 10 voltas, né? Então, tipo assim, ele fez o último stint com 17 voltas, ele para 7 voltas antes do safety car, né? Se por uma cagada do destino ali, ele segurar mais e ele faz a última parada só no safety car, ele ia ganhar muito mais tempo e talvez ele pudesse ter um resultado melhor também. Enfim. Mas é isso, rapaziada. Tá explicado aí o que aconteceu aí com o Bortoleto. Vão comentando aí, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês.